Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos a respeito de um texto que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Somente esse trecho. No livro de Gênesis, após a criação do homem e da mulher, Deus os abençoa e lhes dá uma ordem: crescei e multiplicai-vos. Esta é a ordem do versículo: uma bênção sobre o casal, o crescimento e após a multiplicação, o enchimento, a sujeição e o domínio da terra. Perceba que ocorre aqui uma bênção sobre a própria natureza humana, que recebem a ordem de serem fecundos, ou seja, na própria genética, bem como seus gêneros, tinham uma finalidade nobre de reprodução e multiplicação da espécie humana. A fecundidade só poderia ocorrer entre gêneros diferentes, contudo complementares, macho e fêmea. É interessante ver que após o dilúvio, Noé e sua família recebem a mesma ordenança sobre o repovoamento da terra. Deus não fez a terra para ficar inabitada. Ele coroou o homem com a responsabilidade não somente de dominá-la e povoá-la, bem como também de administrá-la e cuidar dela. Já se há experimentos genéticos em laboratório de fecundação de óvulos, bem como de desenvolvimento e modificação genética de bebês, alteração do DNA humano, processos induzidos de incubação em laboratórios. O homem tem interferido de forma direta sobre a natureza que Deus criou, extrapolando os limites daquilo que convém. Não é de se admirar, pois a própria inteligência da criatura reflete a imagem daquele que o criou, mesmo que de forma desfigurada por causa do pecado. Ainda assim, os resquícios da imagem do Senhor se mostram na inteligência e engenhosidade do ser humano. Se tem investido bilhões em recursos de realidades virtuais e artificiais, enquanto se anula e se deixa de lado as condições ricas da genética humana, que possui naturalmente a capacidade reprodutiva. Os meios de propaganda e agendas globais investem de forma pesada contra a reprodução da vida humana. Bombardeio de informações sobre a escassez de recursos da terra, alarmes sobre custos de vida familiares, enfatiza-se o quanto é caro manter uma criança, bem como se encarece cada vez mais os meios de manutenção da vida infantil, o controle de natalidade por meio de alarmes midiáticos e o encarecimento de recursos básicos de manutenção da família têm forçado a redução populacional e dificultado para que os mais pobres possam ter filhos e mantê-los, realizando-se assim uma reprodução controlada, onde somente aqueles que têm mais recursos podem de fato manter-se e controlar a maior parte de recursos da terra. São poucos com muito e são muitos com pouco. Estimula-se a destruição da família, bem como de sua reprodução natural, por meio de propaganda de diversidade de gêneros, bombardeios massivos e midiáticos contra o modelo tradicional de família. O que pouco se sabe é que essa promoção pouco tem a ver com a tão falada diversidade de gênero, mas sim com o enfraquecimento e destruição do modelo tradicional de família que representava a força ocidental. Quando se enfraquece e se destrói a família, se destrói também a identidade e a união, se enfraquecem as comunidades e ciclos que nutriam ideias, culturas e meios parecidos, que se fortaleciam mutuamente. Temos um investimento massivo sobre informações da escassez de recursos da terra. O que é tão estranho e contraditório é que o que ouvimos com os nossos ouvidos nos veículos de massa está muito longe em oposição com o que vemos na maioria dos casos: grandes bilionários em posse de grandes porções de terras, animais e recursos, adquirindo cada vez mais terras e recursos, ampliando suas tendas e removendo os marcos dos antigos para ampliar os seus, enquanto que aqueles que têm pouco cada vez vêm pagando impostos mais pesados e com menos recursos. O topo da pirâmide, apesar de ser bem menor que sua base, esmaga aqueles que a carregam e que estão nos locais mais baixos. O Senhor disse: Sede fecundos e multiplicai-vos. O mundo diz:
Não tenha filhos, isso vai lhe custar dinheiro. Você não poderá fazer faculdade, isso irá lhe custar noites de sono e despesas. Incutiram na mentalidade coletiva o delírio dos pais e mães de pet. Não tenho nada contra quem tem o seu animal de estimação, e digo que deve-se tratar e zelar com respeito e carinho sobre as demais espécies. Contudo, é vergonhoso notar que o mercado de cuidados com animais tem sido abastecido pelo devaneio da mente humana. Em noticiários vemos que cavalos e cachorros têm resgates dignos de rei, enquanto crianças e mulheres em situação vulnerável são molestadas diante de milhares de câmeras e holofotes da mídia, e nada se fala, e quando se fala, taxam-se como fake news. Pessoas enlouquecidas, investindo milhões, cuidados e caprichos exagerados com animais, como fraldas, roupas, acessórios, tratando bichos como se fossem crianças, enquanto se ignoram crianças como se fossem bichos. O abismo da insanidade humana tem chamado outros abismos mais sombrios ainda. Os grandes invisíveis incutiram ideias destrutivas na mente do povo, a polarização destrutiva entre homens e mulheres, um contra o outro, polarização destrutiva entre homens e mulheres, filhos empoderados e armados pelo Estado contra os pais, pessoas amando animais e desprezando a honra e a bênção de serem pais e mães. Essa é a descrição do quadro preocupante da mentalidade e da alma humana no período moderno. Oremos ao Senhor, que abra os nossos olhos enquanto ainda existe tempo, que em Cristo Jesus, nosso Senhor, venhamos valorizar esse dom que nos foi dado da reprodução da vida, que a família seja amada, valorizada e honrada, que ao Senhor Jesus Cristo sejam dadas a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações, se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.